Bom, então agora estamos oficialmente gravando o seminário. É um prazer receber o professor George aqui no Grave BR. Para quem não conhece, o que eu acho difícil, né? O professor George fez a graduação dele na USP, depois fez o mestrado e o doutorado na Unesp e seguiu em estágios de pós-doutorados na Universidade de Chicago, na USP e na Unesp. Ele também obteve a livre-docência pela Unicamp e, se eu capturei a data correta, ele faz pesquisa no IFT, não como aluno, mas como pesquisador propriamente, desde 1995. E desde 2015 ele é membro titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. E também gostaria de destacar, para quem não conhece, que ele é autor de um livro, junto com o professor Daniel Vanzella, sobre buracos negros, em uma linguagem bastante acessível. Quem não leu esse livro, eu recomendo que leia. E o título do livro é Buracos Negros, Rompendo os Limites da Ficção. Bom, então, só reiterando para quem chegou depois, eu peço que todos desativem seus vídeos e áudios, para que não tenha nenhuma interferência na gravação. E eu passo a palavra agora para o professor George. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o Antônio pelo convite e a presença de todos vocês, que eu vejo há várias pessoas aqui online. Vocês me ouvem bem? Antônio, vocês me ouvem bem? Sim, o áudio está ótimo. Tudo bem. Então, deixa eu só fazer um disclaimer aqui sobre esse seminário, que é pelo seguinte: eu tinha proposto alguns temas para o Antônio, e esse era o único tema opinativo. E eu confesso para vocês que hoje em dia, aliás, desde sempre, na verdade, eu fujo de seminários opinativos, porque nós estamos num mundo em que tudo vira controvérsia, até mesmo se a Terra é redonda, né? Então, você dá opiniões subjetivas, gera ainda muito mais controvérsias, em geral. Que vai um pouquinho contra, digamos, a natureza do cientista, né? Que eu acho que a ideia dele não é que ele entre em controvérsias, mas que ele convirja com os demais colegas sobre a verdade, em algum sentido, né? Muito bem. Apesar disso, eu propus esse tema, e como digo aqui, é dedicado a estudantes, porque eu acho que, por um lado, eu estou bastante preocupado com o futuro dos estudantes na atual conjuntura, e, por outro lado, eu fico me perguntando se, ao mesmo tempo que nós pedimos mais verbas, se a gente não poderia fazer mais com o mesmo, né? Então, realmente, esse é um seminário dedicado aos estudantes e é só um ponto de vista, certo? Eu queria que tanto os estudantes entendessem que é só um ponto de vista dos possíveis. Eu tenho certeza que vários meus colegas vão acrescentar, discordar, dar os seus pontos de vista, seja na sessão de perguntas, comentários, etc., seja em outros seminários. Mas eu acho muito importante que os estudantes sejam confrontados com uma questão importante quando escolhem o seu tema de pesquisa para o seu futuro, né? Eu acho que a escolha não deveria ser simplesmente eu gosto um pouco mais disso do que daquilo. Eu acho que deveria ser um pouco mais do que isso. Então, dando início ao seminário propriamente dito, minha primeira preocupação, como eu disse a vocês, tem a ver com os estudantes, porque eu sou daquela geração em que o cientista brasileiro ele tinha tudo ganhar apostando em quantidade e nada a lucrar velando por qualidade. Era uma época em que o simples fato de você publicar algo, nem que fosse um exercício complexo, mas sem muita, digamos, um exercício acadêmico, digamos, valia muito. E muitos de nós que somos orientadores cresceram nesse ambiente. Só que isso está mudando. Está mudando não só porque eu acho que a Escola Nacional de Física ela tem amadurecido, mas também porque as vagas têm escasseando. Isso significa que nas bancas, pelo menos nas que eu participo, as pessoas olham muito mais do que olhar em números, eles estão olhando para a mensagem científica que o estudante deixou com sua tese, com o seu trabalho de pesquisa. Então, nesse sentido, eu acho que é interessante que as pessoas
e como eu disse, a minha é somente uma opinião, deem as suas opiniões sobre quais são as sub-áreas dentro de gravitação que podem dar margem ao estudante deixar uma marca e facilitando que ele continue na academia, por exemplo. Esse gráfico aqui mostra a minha preocupação com a pesquisa brasileira. Então, esse gráfico é bastante antigo, é do último seminário opinativo que eu dei faz muitos anos atrás, mais de 15 anos atrás. Então, só para explicar para vocês, naquela época, esse aqui é um gráfico tirado pela Nature, cujo título é The Scientific Impact of Nations, e ele mostra aqui o que ele chama de intensidade de riqueza, é basicamente a renda per capita. Então, a renda per capita de Luxemburgo é indecente, entre aspas, né? Comparado com o Brasil. Notem aqui a China, 15 anos atrás estava atrás do Brasil, hoje em dia já está na frente do Brasil a renda per capita da China, por incrível que pareça, com tantos bilhões, com 1 bilhão 300 milhões de habitantes, né? Mas aqui vocês podem comparar, por exemplo, Rússia e Brasil, né? Então, com uma renda per capita parecida, pelo menos há 15 anos atrás. Por outro lado, uma diferença grande no quê? Naquilo que eles denominaram de intensidade de citação, que é basicamente o seguinte: é o número de citações que o país recebe pela sua renda, pelo seu produto interno bruto. Então, se espera que um país com um enorme produto interno bruto tenha um impacto científico maior do que um país com um menor produto interno bruto. Então, a pergunta é, já que nós, cientistas, não podemos aumentar ou empurrar o Brasil para cá, porque isso tem a ver mais com a economia do que com o nosso trabalho, pelo menos, de pesquisa em física básica, eu me pergunto se nós, cientistas, não podemos ajudar a empurrar isso para cima. Ou seja, com os mesmos recursos, com o mesmo produto interno bruto, se nós não podemos aumentar o impacto científico brasileiro, pelo menos na nossa área de gravitação, né? Então, isso é possível? Bom, é possível, né? Vejam aqui um exemplo bom. Itália, Alemanha, França, enfim, Reino Unido, Finlândia, todos esses países europeus que têm mais ou menos perfis, de certa maneira, semelhantes. Notem, por exemplo, o impacto da Suíça, né, com relação ao impacto da Itália, só para dar um exemplo, né? Então, realmente, se nós conseguíssemos empurrar isso aqui para cima, seria muito, muito bom. E a pergunta é se nós podemos, então, aumentar o impacto, não da ciência nacional, mas pelo menos em gravitação do cenário mundial, né? Então, no fundo, a minha preocupação é dupla, é com o futuro dos estudantes que começam hoje e com o Brasil, que, afinal de contas, paga os nossos salários e é um país pobre, certo? Quem paga o meu salário, pelo menos, aqui no estado de São Paulo, na maior parte, pessoas pobres que consomem, né, feijão, arroz, açúcar e tudo mais. E eu fico me perguntando se eu estou conseguindo pagar ou retribuir à sociedade aquilo que ela me paga com muito custo. Muito bem, vamos em frente. Bom, o sumário do seminário... Antônio, em qualquer momento, por favor, você me interrompa. O áudio está bom, né? Sim, está funcionando tudo bem. Ok, tudo bem. Então, o sumário da apresentação é basicamente o seguinte: eu separo ele numa parte em cosmologia, eu dou ênfase à cosmologia, à astrofísica relativística, à gravitação quântica, seja lá o que for isso, eu vou comentar um pouco sobre isso, e outros, né? E esses 3 pontinhos aqui é porque certamente os colegas vão adicionar coisas, enfim, é para toda a discussão. Inclusive, o seminário é curto justamente para que ele abra margem a comentários e novas opiniões. Bom, em cosmologia, eu acho que um lugar em que certamente quem trabalhar e quem conseguir dará uma contribuição importante científica, deixará sua marca em ciência, tem a ver com testes do modelo padrão. O modelo padrão é um modelo padrão cosmológico de tremendo sucesso, né? É um sucesso enorme. Mesmo assim, então, eu acho que eu comparo o modelo padrão em cosmologia ao que partículas era há décadas atrás, né? Então, agora estão saindo os dados e agora a gente está vendo se o neutrino, entre aspas, né, o análogo, se o neutrino tem massa zero, tem uma massa muito pequena.
que pode parecer simplesmente algo pouco importante você fazer essa astronomia de precisão para os estudantes, para nós mais velhos sabemos que isso é fundamental, né? Eu só vou, digamos, melhorar a barra de erro, mas isso é fundamental, certo? No caso do neutrino, simplesmente levou alguns prêmios Nobel, a oscilação de neutrinos. Não foi um, foi mais de um. Bom, então notem aqui a situação, né? Só para dar um exemplo. Aqui nós estamos com a constante de Hubble, né? Então você tem basicamente dois. Olha, os meus colegas cosmólogos, vocês me desculpem, viu, novamente, porque eu estou falando muito para estudantes, certo? Então, certamente eu vou dar só uma pincelada a respeito de tudo, né? Inclusive gravitação quântica. Ok. Então, notem, por exemplo, que a constante de Hubble, que dá a escala de como que o universo ele expande, havia uma grande concordância entre duas medidas independentes que vinha de radiação cósmica de fundo e cefeidas, né? Só que à medida, então aqui é a concordância, à medida que os dados foram se tornando cada vez mais precisos, não só começam a haver uma certa discordância, como a introdução de uma medida ainda independente que substitui as cefeidas, mas substitui as cefeidas, mas da mesma natureza, que tem a ver com gigantes vermelhas, está levando a 3 valores distintos para a constante de Hubble. Bom, aqui a gente pode dizer, se eu fosse estudante nesse momento e eu ouvisse esse tipo de observação e eu não conhecesse, a minha primeira tendência seria dizer erro experimental. Foi o que, na verdade, eu falei em 1998, literalmente errando na mosca, quando falaram que o universo estaria expandindo de maneira acelerada. Eu falei, não, isso deve ser um erro experimental. Não só não era um erro experimental, como foi uma revolução na nossa visão em cosmologia sem precedentes, né? Ou talvez o precedente anterior era justamente a expansão do universo. Bom, então isso aqui pode ser um erro experimental, de fato, mas pode ser algo indicando algo muito profundo sobre cosmologia. Então, eu quero dizer que a cosmologia de precisão para os estudantes, a cosmologia de precisão realmente é algo muito importante e que, no melhor das hipóteses, pode levar a um outro salto qualitativo na nossa compreensão do universo. Esse gráfico aqui do lado, ele simplesmente separa, na verdade, entre aspas, um zoom desse gráfico, em que ele pega, por exemplo, os dados que vêm de cefeidas e decompõe aqui quasares, cefeidas, masers, isso aqui são gigantes vermelhas, e aqui são basicamente radiação cósmica, são dados vindo de cosmologia, né? Diretamente de cosmologia. Então, o importante está contido a mensagem dessa transparência, pelo menos a mensagem principal do que eu queria comunicar no seminário, dessa transparência, ela está codificada em 3 valores que não concordam entre si sobre a constante de Hubble, que é um parâmetro fundamental no modelo padrão. Outro ponto que tem a ver também com o teste do modelo padrão, simplesmente enfatizando que esses testes de precisão ainda são muito importantes e que os estudantes deveriam considerar, colocarem energia, ou dedicarem, talvez, se interessarem, né? Dedicarem sua pesquisa a isso, é que há vários outros problemas em aberto, por exemplo, de distribuição de matéria bariônica, matéria escura, energia escura, etc. Os cosmólogos, que são da minha geração, vão se lembrar de vários papers quando nós éramos estudantes, né, em que os títulos eram Crise em Cosmologia. Faltava matéria, né? Onde estava essa matéria? E, no fim, essa matéria era energia escura. Né? Então, essa matéria não era um erro que nós não estávamos vendo algo, digamos, óbvio, mas era uma energia que domina o universo hoje em dia de natureza distinta de tudo que nós conhecemos. Né? Também relacionado a isso, o parâmetro de estado. Né? A gente não sabe se o parâmetro de estado dessa energia escura corresponde ou não à constante cosmológica. Será que simplesmente mudar as equações de Einstein, colocando uma constante cosmológica, é a resposta? Ou será que o fato dessa constante cosmológica ser muito, muito pequena significa que nós deveríamos ter uma explicação de primeiros princípios e por que ela tem esse valor, né? Relacionado com o problema de hierarquia? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu me lembro também, novamente, um outro erro, deixando assim gravado para a posteridade, um outro erro crasso
nas minhas previsões sobre o futuro, dizendo que quando falaram que o neutrino tinha massa, eu falei, não é possível. Alguma coisa que tem uma massa tão menor do que a massa do elétron, que já é muito pequena em relação, por exemplo, à massa do próton, dos quarks, etc., vai ser zero, né? Por que Deus seria tão... por que ele escolheria uma coisa tão pequena? Já coloca zero, não é isso? Não é assim. Então, simplesmente, você tem que colocar um valor não zero. E, de novo, também lá em hierarquia, como um problema de hierarquia, as pessoas perguntam se há uma explicação por primeiros princípios disso. A explicação da massa do neutrino ela não é explicada pelo Bose de Higgs, certo? Então, a mensagem aqui entender melhor algo que nós entendemos que é bem entendido, que é o modelo padrão, é algo muito importante, certo? Quais são as ferramentas que nós temos para isso hoje em dia, né? Para nós entendermos melhor o modelo padrão. Bom, aqueles ferramentas... Então, aqui vem a minha opinião, aqui são opiniões que eu acho que são muito pessoais, que abrem a discussão depois, né? Primeiro são telescópios, satélites, detetores e tudo que mede ondas eletromagnéticas. Isso não tem muito a ver com a nossa comunidade, acho que tem mais a ver com a comunidade de astronomia, mas eu acho que a pessoa deve escolher a sua área de pesquisa pelo problema científico que ela está interessada em resolver. Se o problema científico que ela está interessada em resolver é algo relacionado em cosmologia, então talvez devesse ir mais para a astronomia do que para a relatividade geral, certo? Com isso que você vai, por exemplo, ver Cefeidas e Companhia Limitada, né? A radiação cósmica de fundo tem a ver com espectro em ondas eletromagnéticas e assim por diante. Outra coisa, não preciso nem enfatizar a importância disso, são os detetores de ondas gravitacionais. Os detetores de ondas gravitacionais vão dar no futuro, só para dar um exemplo, né, uma medida independente para a constante de Hubble. Hoje em dia, ela é concordante com todos os valores, porque a barra de erro é tão grande que você não consegue, isso não ajuda naquele problema que nós temos hoje. Mas no futuro, quando fusão de estrelas e nêutrons forem detectadas com uma estatística melhor, então certamente, provavelmente as pessoas de ondas gravitacionais terão muito mais a dizer sobre isso, mas eu tenho muita esperança que no tempo de minha vida eu ainda vejo ondas gravitacionais diminuindo essa barra de erro a ponto de resolver essa controvérsia, né? E aqui em negrito, porque eu acho que muitos de nós somos teóricos, né? Eu tô colocando em negrito não o que eu acho mais importante, mas o que está relacionado com teoria. Justamente por ser teórico, então eu resolvi colocar teoria em negrito, não porque eu acho mais importante. Cálculos perturbativos de ordem superior. Eu não sei como que isso está no Brasil. Cálculos... o universo, afinal de contas, não é totalmente homogêneo e isotrópico. Pelo menos não é totalmente homogêneo. Então, a pergunta como que nós podemos lidar com isso teoricamente? Você precisa fazer cálculos mais teóricos, mais precisos. Eu não sei, e aí vem o ponto, a ignorância minha, se o Brasil tem tecnologia teórica, ou tecnologia teórica até pode ser que tenha, mas se existem grupos no Brasil que coloquem esforço em cálculos teóricos perturbativos de ordem superior, competitivos com o mundo, né? Eu acho que isso é um ponto que eu gostaria de fazer, é o seguinte, eu acho que você não faz nada excelente se você não tentar fazer algo excelente. A excelência não vem de quantidade, como alguns dizem. Você não consegue obter diamante de uma mina de carvão. De uma mina de carvão, se você aumentar a produtividade de uma mina de carvão, você vai ter de carvão, você não vai ter diamante, né? Você tem excelência quando você tem qualidade em quantidade. E qualidade significa tentar fazer algo que seja, pelo menos, competitivo com o mundo, né? Se não for isso, nós nunca teremos um prêmio Nobel por aqui, certo? E teremos que usar contra os nossos irmãos argentinos, que eles podem ter vários prêmios Nobel, mas não somos pentacampeões de futebol. Eu acho que é muito engraçado, mas para nós cientistas não é muito gratificante, né? Muito bem. Sobre ferramentas neutras, de como observar o modelo padrão, eu colocaria experimentos terrestres que buscam matéria escura. Isso tem muito a ver com partículas, mas, novamente, isso vai trazer, se fosse observada em experimentos terrestres, matéria escura, isso teria muito sobre o universo. Não tenho nada a dizer sobre isso, porque eu não acho que eles estejam... Primeiro, porque eu não sou físico de partículas. Segundo, porque eu não vejo muitos avanços
nos últimos tempos nessa linha. O que eu acho que são ferramentas em baixa, e aí vem um pouquinho meu viés, são modelos alternativos ao modelo padrão. Porque o que acontece é o seguinte, esses modelos alternativos, você tem uma maneira de acertar e um monte de errar. O modelo padrão está indo muito, muito bem. E você tem um número possível de modelos alternativos para poder substituir o modelo padrão, que é basicamente infinito, né? Então, isso passa a ser um jogo sem fim. Então, qual é a estratégia aqui, né? A estratégia é justamente como um jogo sem fim. Bom, há muito espaço para se fazer, basicamente, não vou dizer qualquer coisa, mas um monte de coisas, certo? Agora, eu não vejo como sendo algo que vá deixar, menos que você acerte na mosca, e aí vem a probabilidade disso acontecer, vem uma questão de probabilidade e valer a pena, né? É pequena, certo? É pequena. Então, eu vejo um monte de modelos alternativos ao modelo padrão, antecipando um problema que o modelo padrão terá, né? Mas eu não vejo hoje em dia isso como sendo muito auspicioso. Bom, continuando em cosmologia, mas mudando um pouquinho o tópico, tem uma outra, digamos, eu complementaria o que eu disse anterior com aquilo que eu não falei no curso, na parte anterior, que justamente está além do modelo padrão, que é a compreensão do universo primordial, né? O que aconteceu um lapso de tempo depois do Big Bang, né? Bom, como ferramenta neutra, houve um grande burburinho de que talvez a observação de módulos B de polarização, né? Polarização de módulos B na radiação cósmica de fundo poderia falar algo sobre ondas gravitacionais que teriam sido emitidas em inflação, e isso seria realmente algo extraordinário. Mas mesmo naquela época, se falava o seguinte: olha, esse valor da polarização em módulos B está vindo muito acima do que os modelos de inflação previam, né? E aí, pelo menos, eu na época, eu me lembro de ter acertado. Eu falei erro experimental. E aí, realmente, era erro experimental. Essa polarização polarização B, né, nos módulos B, não vem realmente de ondas gravitacionais, mas vem da poeira galáctica. Portanto, nada a ver. Então, a ferramenta neutra no seguinte sentido: talvez os cosmólogos possam ter mais a dizer, mas eu não sei o quanto que os experimentos atuais em cosmologia podem dizer algo de maneira, claro, serendipity, né? Você sempre pode aparecer uma surpresa, mas quanto que seria provável que dissesse algo sobre o universo primordial? Eu pessoalmente não vejo, não conheço pelo menos nenhum experimento atual em que possa dizer algo de muito concreto ou muito seguro sobre o universo primordial. Entenda-se o universo primordial, época inflacionária, né? Bom, como ferramentas em baixa, novamente, eu acho que esses modelos exóticos para o universo primordial, cosmologia de strings e coisas parecidas, né, é um voo cego, surdo e mudo, rumo ao desconhecido, né? Pode dar certo? Bom, certamente pode, pode, né? Pode, quem sou eu para dizer que é impossível que dê. Eu acho que isso dará um futuro para os estudantes entrarem em modelos exóticos para o universo primordial. Acho que não, tá? E aí é um não um não em negrito, né? Bom, então pulando agora para a astrofísica relativística, eu destaco aqui 3 coisas: estrelas e nêutrons, buracos negros e teste da relatividade geral. Estrelas e nêutrons e buracos negros caem dentro da mesma categoria, que é usar a relatividade geral para dizer algo a mais sobre estrelas e nêutrons e buracos negros. Então, se assume a relatividade geral e fala algo sobre isso. Aqui, eu inverto a lógica e falo, bom, talvez a gente possa usar os experimentos para testar a relatividade geral e modelos alternativos à relatividade geral que têm poucos parâmetros, como, por exemplo, teorias escalares tensoriais, com poucos parâmetros. Como são muito poucos parâmetros, não é um jogo sem fim, né? Você está fazendo um teste de precisão em poucos modelos, em poucos parâmetros extras. Então, aqui em estrelas e nêutrons, eu destaco o seguinte: claro, a equação de estado. A gente não sabe o que é a equação de estado da estrela de nêutrons, isso é fundamental. Uma estrela de nêutrons,
para os estudantes novamente, né, nada mais é do que bom, grosso modo, do que um núcleo, mas não com a massa né, de um núcleo atômico, com a massa de uma estrela. É simplesmente isso, é um núcleo com essa massa, que é mantido estável pela gravitação, porque senão ele desintegra, certo? Por isso que núcleos atômicos, eles não são estáveis, são muito grandes, você não tem nada que consiga segurar ele desintegra, mas aqui você tem a gravitação que é tremendamente forte. Com relação a buracos negros, apesar de serem muito mais simples do que estrelas e nêutrons, você ainda tem questões em aberto, né? Você tem testes também, teorema de Noether, se o buraco negro realmente ele não carrega, um buraco negro no vácuo, né? Informação além do que a massa e seu momento angular. Eu destaco algumas coisas menos triviais, como o mecanismo Blanford-Snarek de extração de energia de buracos negros, pelo menos até a última vez que eu segui isso, não era algo completamente fechado, que o mecanismo era realmente o alfa e o ômega sobre como os buracos negros extraem energia para poder gerar jatos na direção axial de rotação, e também esse problema da origem de buracos negros sendo das galáxias. Esse é um problema que tem sido, digamos, tem evoluído, novas informações têm chegado, mas ainda eu acho que ainda não sei se estamos longe, mas ainda não há um consenso dessa simbiose entre os buracos negros no centro das galáxias e o crescimento das galáxias, né? E com o teste da relatividade geral, é uma coisa maravilhosa essa astronomia de precisão, seja que venha em ondas eletromagnéticas, ou seja, que venha em ondas gravitacionais, como que nós estamos conseguindo testar a relatividade geral em regimes fortes, né? Notem, o buraco negro, só para chamar atenção para os mais jovens, né? O buraco negro quanto maior o buraco negro, menor a curvatura no horizonte de eventos, né? Mesmo assim, quando em estrelas e nêutrons, não, você está testando um regime, obviamente, um regime, obviamente, de gravitação forte, né? E em buracos negros, você também está testando esse regime quando você tem fusão de buracos negros e emissão de ondas gravitacionais, porque se tivesse uma estrela muito pesada no lugar de um buraco negro lá, o que aconteceria é que você teria uma assinatura para as ondas gravitacionais diferente do que quando você tem com buracos negros, né? Em particular, você esperaria também um sinal em ondas eletromagnéticas, mas não, quando você está os dados de ondas gravitacionais que vêm daquilo que nós chamamos de buracos, fusão de buracos negros, têm confirmado realmente que são soluções basicamente de vácuo que estão se fundindo, soluções de vácuo da relatividade geral. Então, eu acho que astrofísica relativística, que é algo que pelo menos há 10 anos eu tenho dito que é uma área muito importante e que ela iria crescer muito. Eu acho que eu fazia muita propaganda para estudantes que vinham fazer doutorado comigo que pensassem também nessa área, que não é a minha área, ou, portanto, que procurassem pessoas mais adequadas, né, para isso. Porque aqui no Brasil, pelo menos, o que você vê, eu acho que no exterior é diferente, mas aqui no Brasil, tipicamente, isso também está mudando para melhor aqui no Brasil, mas ainda é muito o seguinte: astrônomo não entende nada de relatividade geral e o relativista praticamente não entende nada de dados, né? Astrofísica relativística significa entender as duas coisas ao mesmo tempo e conseguir usar sua expertise teórica para explicar esses dados que cada vez mais estão sendo precisos. Eu acho que essa é uma área que tem muito a crescer aqui no Brasil. Quais são as ferramentas que nós temos? Bom, eu nem preciso falar do LIGO, Virgo, o EHT do telescópio que tirou essa fotografia linda, né, de buracos negros na galáxia do buraco negro em M87. E, em particular, deixa eu destacar aqui a LISA e testes em arrays de pulsars, né, de pulsares, porque eles vão conseguir, e aqui eu gostaria de chamar, se fala muito do LISA, porque vai ser um empreendimento caríssimo e gigantesco, mas gostaria de chamar muita atenção sobre esses arrays de pulsares, que vão conseguir, em princípio, quando as medidas forem muito mais precisas, vão conseguir medir ondas gravitacionais com comprimentos de onda, com frequências, né? Frequências baixíssimas, comprimentos de ondas altíssimos, podendo trazer informação, por exemplo, sobre processos de fusão de buracos negros gigantes
no centro de galáxias, né? Tanto quanto me consta, eu acho que a física faz sentido, esses projetos de arrays com pulsares, que são muito mais baratos do que a LISA, vai conseguir observar comprimentos de onda muito maiores do que a própria LISA. Então, eu vi que tem gente de ondas gravitacionais na audiência. Se eu estiver errado aqui, por favor, me corrija. Ferramenta de teoria de campos, né, teóricas que nós temos agora para isso, aqui eu acho que é muito mais experimental, digamos, os apoios teóricos que existem para LIGO, Virgo, EHT, LISA e mesmo PTAs, eu não sei quanto que esses grupos ainda estão absorvendo teóricos para fazerem o seu meio de campo. Os grupos já são bastante coesos. Novamente, eu convoco os colegas de ondas gravitacionais para que digam algo sobre isso, se é promissor para estudantes entrarem em projetos como LISA e PTAs como teóricos, né? Relatividade numérica, certamente, eu acho que era uma coisa também a mais. Eu acho que eu posso dizer que há 20 anos eu venho dizendo da importância de relatividade numérica, porque o estudante tem uma tendência a dizer, não, esse negócio de computador, eu já fui estudante, sabe? Estou ficando velho, mas já fui, eu me lembro como que é. Não, esse negócio de computador é o seguinte, é para quem não é bom de braço, né? Eu sou bom de braço, eu faço as coisas na minha cabeça, né? A coisa tem mudado muito, né, desde aquela época, certo? E relatividade numérica, eu quero dizer o seguinte, o computador não entende meias palavras. Então, se quem trabalha em relatividade numérica tem que saber muito de relatividade. Você tem que explicar tintim por tintim o que é relatividade geral para o computador. Portanto, você tem que ser um craque em relatividade geral, além de computação. Então, só que eu acho que nós aqui no Brasil perdemos o bonde. É muito difícil, eu acho, hoje nós termos um grupo que seja internacionalmente competitivo com esses grupos de relatividade numérica no mundo. Talvez, se algum estudante fizer algum doutorado fora, nesses grandes grupos, e for brilhante, conseguir trazer essa expertise para o Brasil, talvez, mas ainda assim eu acho que Bom, certamente perdemos o bonde. Se podemos recuperá-lo, talvez, mas é sempre mais difícil. Teoria efetiva de campos, eu acho que é uma área muito interessante em si, eu acho que é uma área muito interessante, e certamente traz muita informação sobre o comportamento muito de buracos negros, né, e emissão de ondas gravitacionais, e estrelas e nêutrons em geral. Enfim, problemas de relatividade geral que corresponderia a cálculos de relatividade geral, corresponderiam a correções de ordem superior, podem ser feitas de maneira muito interessante com teoria efetiva de campos. E há uma ou duas pessoas aqui no Brasil que trabalham com isso. Com relação a ferramentas, eu peço desculpas, muitas vezes quando eu falo aqui, eu tenho pessoas na minha cabeça, mas eu não quero citá-las por um motivo muito simples, porque certamente eu esqueceria de várias outras que eu também deveria citar. Então eu vou tentar omitir nomes aqui, para não ser injusto com os que eu esqueceria. Sobre as ferramentas embaixas, eu acho que estudos de buracos exóticos, em teorias exóticas e assemelhados, eu acho que, novamente, é um pouco um jogo sem fim, que não vejo como que nós, brasileiros, pudéssemos deixar uma marca aí. Eu entendo que possam ser... Eu também já fui, digamos... Eu entendo o seguinte, existem aqueles trabalhos que você faz porque você acha que você vai deixar uma marca, modesta ou não, mas que você vai deixar uma marca, eles serão lembrados daqui a 50 anos, talvez. E existem aqueles trabalhos que são trabalhos incrementais, que você fala, não, preciso fazer isso para poder entender aquilo que eu realmente quero lá na frente. Eu acho válido os trabalhos incrementais, contanto que por trás exista um projeto maior, né? Então, eu só não acho que seja bom pessoas que tenham como projeto maior estudo de coisas exóticas em teorias exóticas. Como trabalho incremental, sim, né? Mas eu acho que o estudante que vá para fazer um doutorado já como um projeto, tendo como seu projeto fundamental, seu projeto principal, algo muito exótico, eu acho que isso não é um bom negócio. Deixa eu passar agora para a gravitação quântica, que é algo que eu acho que eu domino um pouco mais, mas que talvez seja hoje, talvez não, acho que com certeza eu diria que é hoje algo menos relevante, não é que seja menos relevante, mas eu acho que o Brasil, os brasileiros, teriam menos chance de deixarem uma marca do que os dois temas anteriores que eu comentei.
Por quê? Porque, basicamente, quando você tem dois físicos que trabalham em gravitação quântica e você pergunta a opinião deles, você vai ter 3 opiniões ou mais, né? O ponto aqui é que a gente não sabe o que é gravitação quântica. Por exemplo, a gente precisa quantizar a métrica. Olha, o que é relatividade geral? Relatividade geral, na relatividade geral, a relatividade geral é uma teoria de espaço-tempo. E o espaço-tempo é uma variedade, que para os estudantes entendem variedade como sendo uma generalização de uma superfície para mais dimensões, né? Em vez de você ter uma superfície bidimensional, você tem um espaço-tempo que é 4-dimensional, e uma métrica que diz como que você mede distâncias espaciais e temporais em cima dessa superfície quadridimensional. Então, isso que é relatividade geral, isso que é uma teoria de espaço-tempo, e é isso que é gravitação. É isso que é a melhor teoria de gravitação que nós temos hoje, que é a relatividade geral, que mais ou menos diz como que o conteúdo de matéria e energia nesse espaço-tempo determina, através das equações de Einstein, a métrica na variedade. Só que a gente não sabe, então, se a gente precisa quantizar de alguma forma essa variedade, o próprio espaço-tempo, né? Não a métrica, não como você mede distância, mas o próprio espaço-tempo. Se você deve quantizar a métrica, ou seja, como que você mede as distâncias em cima, ou alguma derivada disso, ou se a gente não deve procurar gravitação quântica, que é um subproduto, ela seria, então, nessa terceira visão, um subproduto da quantização de todos os campos, né? Seria uma teoria emergente da quantização de tudo. Strings, acho que vê muito nessa linha, apesar de não ser uma teoria de campo, estrito sensu, ou se seria uma manifestação clássica emergente do mundo quântico, assim como geladeiras são estruturas clássicas emergentes de um mundo quântico, né? Essa é uma visão que algumas pessoas têm, né? A gente não deve quantizar o espaço-tempo assim como você não quantiza uma geladeira, seria uma manifestação clássica do mundo quântico. Bom, provavelmente eu poderia listar outras coisas aqui, mas deixa só colocar 4, porque aqui não se trata de esgotar todas as possibilidades, mas só para dizer que o problema aqui não é só que a gente não sabe como quantizar a gravitação, a gente sequer sabe o que é quantizar a gravitação. E algumas pessoas, então, se perguntam o seguinte: será que a gente precisa quantizar a gravitação, no sentido que não seria um campo estritamente clássico? Bom, primeiro deixa eu dizer algo sobre a necessidade de quantizar o campo gravitacional, né? Eu vou dar um exemplo. Então, o que eu chamo de gravitação quântica? Por que eu acho que a gente precisa, entre aspas, quantizar o campo gravitacional, no sentido que relatividade geral não seria a palavra final sobre o que nós temos a respeito de gravitação. Por exemplo, peguem, por exemplo, o efeito Casimir, para os estudantes. Se você pegar 2 placas metálicas com massa desprezível, macroscópicas, a uma certa distância entre elas, e descarregadas, classicamente, se elas estão descarregadas, não existe nenhuma força eletrostática as atraindo, e se as massas são desprezíveis, não haveria nenhuma força gravitacional as atraindo. Então, classicamente, a resposta, elas não se atraem. Acontece que, quanticamente, mesmo nessa situação, elas têm uma força de atração, que é chamado efeito Casimir, um efeito de atração que é proporcional à constante de Planck, é um efeito puramente quântico, tá ok? E você pode se perguntar o seguinte: digamos que eu tenho, isso é medido no laboratório, não tem nada de exótico, há vários grupos no Brasil analisando isso, eu acho que é bem interessante, eles fazem um trabalho muito interessante. E agora você pode fazer uma pergunta bastante razoável, a menos que vocês me digam a menos que eu esteja perdendo algo, mas eu acho que eu não estou, que estabeleça monte isso no laboratório, essa estrutura de espaço Casimir, só que em vez de vocês medirem a força entre essas placas metálicas, coloque uma partícula de teste a uma certa distância e perguntem-se como que essa partícula teste ela vai cair sobre o campo gravitacional do sistema. Como que essa partícula teste cairia nesse campo gravitacional. Bom, sendo esse um sistema quântico, a primeira resposta a resposta mais óbvia que você teria, a primeira delas, é usar a gravitação semiclássica, em que o lado esquerdo das equações de Einstein é preservada, você diz, olha, eu estou num regime de baixas energias, onde eu não estou quantizando o espaço-tempo. Então, tudo que eu preciso quantizar aqui é a quantidade de energia que eu tenho, energia e matéria que eu tenho no meu espaço-tempo, que seriam basicamente as placas, que se comportam bem classicamente, mas o que não se comporta classicamente aqui são
o campo de vácuo, certo? O vácuo quântico, ele vai ter aqui um estado de vácuo, e esse estado de vácuo vai contribuir na energia e matéria, que vai fazer com que essa placa caia diferente do que se você não tivesse esse vácuo quântico. Então, a primeira coisa que você pensa é usar a teoria semiclássica da gravitação, só que ela não pode ser usada. Ela não pode ser usada porque o vácuo quântico, ele leva a um tensor de energia-momento que tem uma dispersão tão grande que não é legítimo mais você usar a teoria semiclássica da gravitação. Resumo da ópera, eu pessoalmente não sei como que uma partícula no campo de duas placas se atraindo, duas placas metálicas, ela cairia. A teoria que levaria, que me responderia a essa pergunta, eu vou batizá-la de gravitação quântica. Então, há uma teoria, além de relatividade geral, que não responde a certas perguntas, como essa, e a essa teoria, pelo menos, eu vou chamá-la de gravitação quântica. O que a mais ela dirá, eu não sei, certo? Mas pelo menos isso ela teria que dizer. Outra coisa que vai na linha de que nós deveríamos quantizar o próprio espaço-tempo é o seguinte. Então, o exemplo anterior é que nós devemos quantizar a gravitação, né? A gravitação. Aqui eu quero argumentar que nós, de alguma maneira, nós devemos quantizar o espaço-tempo. Deixa eu definir o espaço-tempo de uma maneira um pouco menos usual do que as pessoas costumam definir, o espaço-tempo de Minkowski, né? O espaço-tempo de Minkowski, assim como qualquer espaço-tempo, ele é uma variedade numa unidade métrica, mas ele pode ser completamente caracterizado pelo seguinte fato. Se você tiver digamos que eu queira estabelecer uma relação entre o evento P e o evento Q. Definir o que é um espaço-tempo é estabelecer relações entre eventos, entre pares de eventos, de maneira independente de observador. Porque se ele for dependente de observador, essa não seria uma propriedade dos eventos do espaço-tempo, mas seria uma propriedade dos eventos mais observador. Se você quer definir o que é um espaço-tempo em si, as suas definições, a maneira com que você define o espaço-tempo não podem depender de observador. Então, sejam dois eventos, P e Q, no espaço-tempo de Minkowski, e eu vou definir o espaço-tempo de Minkowski da seguinte maneira. Seja um observador aqui evoluindo, passando pelo evento P, que vai emitir um raio de luz na direção desse evento Q, exatamente naquele evento que, quando ele emite o raio de luz, esse raio de luz chega a Q. Se ele emitisse antes, não chegaria a Q, se ele emite depois, não chega a Q. Então, esse é precisamente o evento que ele, sobre essa linha de mundo, que ele precisa emitir um raio de luz para que chegue em Q. Uma vez chegando em Q, o evento Q ele tá instruído a emitir de volta um raio de luz na direção do observador que vai chegar ao observador nesse outro evento. Agora, nós pedimos para esse observador, que é munido de um relógio honesto, a medir o intervalo de tempo entre o evento P e a emissão e o evento P e a recepção. Notem que, como o observador ele carrega um relógio, não é problema nenhum ele medir este intervalo de tempo e este intervalo de tempo, certo? Este intervalo, portanto, e este intervalo aqui. Dado esses dois eventos, o observador sabe multiplicar, e a gente pede para ele multiplicar esses dois números reais com dimensão de tempo. Esse resultado aqui, da multiplicação desses dois números reais com dimensão de tempo, vai dar um número real com dimensão de tempo ao quadrado. Bom, se você estiver num espaço-tempo de Minkowski e você repetir esse experimento com qualquer observador que passe por P, qualquer observador inercial, esse produto será um invariante. Δt1 dependerá do observador, Δt2 dependerá do observador, mas esse produto será um invariante. Ok? Muito bem. Então, isso define o espaço-tempo de Minkowski. Se isso for verdade para qualquer par de pontos, então você está no espaço-tempo de Minkowski. Ok. Só que essa minha definição de espaço-tempo de Minkowski depende da existência de relógios honestos. E relógios honestos, eles, entre outras coisas, eles precisam ter a capacidade de atribuir um número real igual, atribuir sempre o mesmo número real a qualquer par de eventos.
Então, para que eu tenha um relógio honesto, e isso quando você constrói a teoria, você subentende a existência de relógios honestos, porque do contrário, você não pode testar a sua teoria, é necessário, então, que está subentendido, então, na construção da teoria, que você tenha que ter esse instrumento que consiga, a cada par de eventos, sempre dar o mesmo número real. Acontece que relógios honestos, eles não pertencem à teoria do espaço-tempo, eles pertencem à teoria da mecânica quântica. Você não constrói relógios honestos dentro do espaço-tempo, você precisa de algo que vá além do espaço-tempo, você precisa munir o espaço-tempo com esse aparato, e esse aparato está regido pelas regras da mecânica quântica. E a mecânica quântica, é fácil mostrar, tem um estudante meu trabalhando nisso, de que não existem relógios honestos no contexto da mecânica quântica. Não, é impossível você construir dentro da mecânica quântica um aparato que, dado dois eventos, sempre vai te dar exatamente o mesmo número real para esses dois eventos. Então, se você não tem um relógio honesto, você não tem como testar uma teoria clássica do espaço-tempo, e, portanto, essa teoria que nós chamamos de espaço-tempo é um reflexo clássico de algo que deveria contemplar o fato de nós não termos relógios honestos, muito menos regras honestas. Posto isso, quais são as ferramentas que nós temos para entender melhor ou harmonizar aquilo que nós entendemos por gravitação clássica com aquilo que nós entendemos por essa outra pilastra da física moderna, que é a mecânica quântica? Ferramentas em alta, eu diria que são tratamentos bottom-up. Em particular, bom, aqui vem um viés meu, porque eu tenho também estudantes trabalhando nisso, a análise, que seria a análise de baixas energias da tensão entre gravitação clássica e mecânica quântica. Por gravitação clássica, eu falo até física newtoniana. Tá? Existem outras propostas que eu acho interessantes, não de laboratório, que usam buracos negros, por exemplo, a quantização dos modos normais no fim da oscilação em função de buracos negros. Não sei se as observações têm chances reais, por reais eu estou entendendo por reais, né? De trazer uma contribuição a isso. Aqui eu vou falar sobre o meu viés também, que desde que eu era estudante, eu acho que é uma ferramenta em baixa, só que o tempo tem corroborado, digamos, a minha intuição daquela época e hoje com mais dados, são tratamentos top-down, né? Basicamente, eu desfavoreço aqui todos os tratamentos top-down, strings, branas, loop control gravity, etc. Eu fico imaginando o seguinte: qual seria a chance de nós descobrirmos a mecânica quântica sem nenhum experimento, usando só o poder da mente e a mecânica clássica? O que eu acho que esses esquemas eles estão tentando é justamente isso. Algo pior ainda do que descobrir só usando o que nós sabemos no momento, que naquela época, na época de Planck, seria só usar a mecânica clássica, e o poder da mente, e nenhum outro experimento, descobrir a mecânica quântica. Eu acho que a quebra de paradigma que a gravitação quântica vai trazer para esse edifício teórico será tão grande que eu acho que está um pouco longe daquilo que eu acho provável que seja conseguido. Eu não tenho nenhuma esperança nisso. E, de fato, eu acho que strings, por exemplo, eu acho que, pelo menos, talvez tenha trazido os matemáticos me dizem que o Witten fez os insights do Witten, que realmente é um cara genial, eles foram muito úteis para matemática pura, mas eu não vejo que strings realmente tenha trazido que possa justificar todo esse investimento nos últimos, desde 1980, pelo menos. Isso para não ir até veneziano, né? Agora eu vou fazer um exercício de futurologia, né? E vocês sabem que é muito perigoso, como dizem, né, fazer predições, sobretudo quando é sobre o futuro, né? O Albert, ao contrário do que se diz, isso aí não foi dito por Niels Bohr, acho que isso já era dito antes do que isso, então eu estou chamando isso de autor anônimo, né? Mas isso parece que é algo bastante bem documentado, que o Michelson, em 1894, já na Universidade de Chicago, quando ele inaugurou o laboratório, Ryerson, ele teria dito o seguinte, que os grandes princípios já foram descobertos, a física vai se limitar a encontrar verdades na sexta casa decimal. Bom, então, certamente que fazer exercício sobre futurologia, ela é
perigosa, certo? Mas, já que é um seminário opinativo, eu vou dizer qual é a minha opinião particular sobre ferramentas que hoje estão em alta e que vão entrar em baixa, tá? Eu acho que strings, brand, etc., eu acho que já está bastante em baixa no primeiro mundo. Eu acho que as pessoas dificilmente encontram emprego nessas áreas no primeiro mundo. Ok. Então, o meu exercício, a minha aposta que vai entrar em baixa, a DSFT, que já ouvi de pessoas que entendem muito mais sobre isso do que eu, de que ela sequer ainda chegou a um nível de conjectura, é menos do que uma conjectura. Numa conjectura você faz afirmações mais sólidas sobre o que é conjectura, e paradigmas holográficos, levar, digamos, achar que o buraco negro tem algo a dizer sobre tudo, usar isso como um paradigma para algo que vai além de buracos negros. São coisas muito, certamente são coisas que, bom, imagina um seminário, como não atrai a atenção e o fascínio do estudante quando o título é Seremos Nós uma Holografia? É algo maravilhoso, só que eu quero chamar a atenção para os estudantes o seguinte: vejam, a gente, a menos que se prove o contrário, a vida é uma só. Então vejam se vocês querem arriscar por trás disso, né? Arriscar as suas carreiras em coisas tão não conservadoras, né? Ok. Então, acabando agora o meu seminário, quase acabando, então eu queria destacar que eu acho interessante análogos gravitacionais de matéria condensada. Eu acho que isso ensina muito sobre análogos, ensina para o relativista muito sobre análogos. Matéria condensada traz muito insight para nós relativistas e vice-versa. Eu acho que os relativistas trazem algum insight para efeitos em matéria condensada que os físicos de matéria condensada simplesmente não perceberam. Por exemplo, buracos mudos. Eles não sabiam que na formação de um buraco mudo em matéria condensada, o observador iria ver uma radiação térmica de fôtons vindo dessa estrutura, né? E a coisa boa também é que essas teorias são teorias tradicionais, é tudo muito sólido, e os experimentos que corroboram isso são experimentos de baixo custo. Então está aí uma coisa que eu acho que é bastante ambiciosa, mas a nível que nós poderíamos estar liderando, por exemplo, isso, né? Nós poderíamos estar liderando isso, mas nós não estamos liderando isso, né? Infelizmente. Aliás, basicamente, nós não estamos liderando nada, né? Nós devemos, assim, eu acho que é importante nós fazermos essa autocrítica ao mesmo tempo em que nós pedimos mais verbas, mas nós temos que fazer autocrítica, faz parte da ciência, né? Nós não temos líderes científicos em gravitação em nenhuma dessas sub-áreas. Outra coisa que eu acho que aqui no Brasil nós poderíamos fazer é relatividade matemática. E aí tem muito mais a ver com matemática, mas é aí que nós competimos com igualdade de condições. Eu acho que nós brasileiros temos cérebro igual no primeiro mundo, e eu acho que, então, não há por que nós não podermos ter líderes nessas áreas. É muito difícil fazer coisas novas, mas é possível ser feito, né? Há grupos, por exemplo, em Cambridge, nessas grandes universidades top, que trabalham em relatividade matemática. Eu acho que nós poderíamos fazer algo aí. Para acabar, ou não acabar, tem mais uma transparência que é para os estudantes, mas onde o Brasil pode deixar uma marca em relatividade geral, eu diria que é cosmologia teórica sólida, não especulativa ou pouco especulativa. Por cosmologia teórica sólida eu entendo cálculos sólidos, de ordem superior, por exemplo, explicando dados sólidos e experimentos sólidos. Em cosmologia experimental, nós brasileiros, acho que existem vários brasileiros envolvidos em experimentos no exterior. Eu acho que isso é interessante, é muito válido. Certamente ajudar em colaborações no exterior, eu acho que é importante nesse espírito de uma simbiose global. Talvez nós pudéssemos também deixar alguma contribuição local. Será que nós podemos? Eu não sei se o Bingo, tanto quanto eu saiba, é a única iniciativa em que o Brasil ele é realmente protagonista, mas eu não sei se o Bingo, talvez o Elcio, não sei se ele está presente, ou alguém do grupo, possa dizer se ele vai conseguir
trazer informação, é competitivo para deixar uma marca no sentido que ele consiga trazer resultados antes que os seus competidores internacionais. Mesmo que não seja interessante você ter um cheque com relação a experimentos internacionais, mas seria bom que nós conseguíssemos, em alguma dessas sub-áreas, em algum momento, deixarmos o nome brasileiro, né? Assim como, por exemplo, a Austrália, que tem muito menos habitantes do que nós, consegue deixar, né? Não estou falando só de Estados Unidos e países mais ricos do que nós, claro que a Austrália é mais rica por per capita, mas a renda per capita, o produto interno bruto do Brasil é bastante respeitável. Em astrofísica relativística teórica, explicação teórica de novos dados, usando relatividade geral, ou o uso desses dados para testar a relatividade geral, como, por exemplo, teorias alternativas com poucos parâmetros livres, que eu já comentei. Também eu acho que há espaço para astrofísica relativística observacional. Aqui eu tenho interrogação, novamente, porque eu não sei o quanto que os experimentos de astronomia, eles lideram isso. Quando eu estava na FAPESP, eu me lembro que eles participavam de vários experimentos, o que novamente é interessante, mas eu não sei se nós lideramos algo que possa trazer uma informação que deixa uma marca no Brasil. É sempre muito difícil, muito mais. Eu acho que nós teóricos devemos entender o seguinte, né? A responsabilidade maior de deixarmos essa marca é nossa, porque é muito difícil em experiência você competir com todos os recursos do primeiro mundo. Enquanto que nós teóricos temos menos limites disso, depende mais da gente, depende de nós queremos gerar qualidade em quantidade. Né? Muito bem. Continuando, essa interface entre gravitação e mecânica quântica certamente em baixas energias. Eu acho que é um lugar que, teoricamente, hoje no mundo tem muitos grupos, sobretudo, para minha surpresa, vindo de mecânica quântica, e eu acho que o pessoal de gravitação poderia migrar, não migrar, né, mas ir na direção de responder a essas perguntas, vindo com sua expertise de relatividade geral. Eu, pessoalmente, é o que eu pretendo fazer majoritariamente nos próximos anos. Como já disse, novos efeitos de análise de gravitação e matéria condensada, experimentos associados e relatividade numérica. E antes de encerrar, eu não estou vendo aqui o horário, não sei se eu já passei o tempo, mas deixa eu falar uma dica geral para os estudantes. Eu quero primeiro falar o seguinte para os estudantes. Certamente o Witten e algumas outras pessoas do mundo são pessoas geniais. O fato de vocês trabalhar naquilo que uma pessoa genial trabalha não o torna nem um pouquinho mais inteligente ou mais genial. O bom pesquisador, ele escolhe os problemas, né, do seu tamanho. E do seu tamanho quer dizer a complexidade do problema por sua capacidade. Se você escolhe um problema que é complexo demais para a sua capacidade, você não vai deixar marca nenhuma. Se você escolher um problema fácil demais para a sua capacidade, bom, então você está desperdiçando talento. O meu exemplo preferido é o seguinte: aquele gênio da Homem das Cavernas, que queria chegar a Marte, não foi em lugar nenhum. Mas o seu colega, talvez um pouco menos inteligente, que queria descobrir o fogo, talvez tenha sido ele realmente que deixou uma marca enorme, mesmo que a gente não saiba o nome dele, né? Segunda coisa importante, e que está relacionado com o anterior, é o seguinte: um pesquisador torna-se um cientista quando ele entende que a complexidade do problema não é a relevância do problema. Você publicar um paper sobre uma coisa muito complexa de calcular não torna aquilo relevante, assim como você fazer um jogo de xadrez muito interessante, genial, né, do ponto de vista estratégico de xadrez, não torna isso uma contribuição científica. Né? Então, se você quiser ser um bom pesquisador, escolha um problema cuja relação entre a complexidade e a sua capacidade seja da ordem de 1, e que ele seja relevante. E relevante em que sentido? Claro que relevância é uma coisa subjetiva, mas até certo ponto, né? A gente não vai dizer que uma sinfonia de Beethoven é menos ou tão relevante quanto um hip-hop dos dias de hoje. E por quê? Porque a sinfonia de Beethoven, ela continua sendo apreciada depois de 300 anos, e a dança da garrafa, ela certamente já foi esquecida, né? Então, tudo bem que relevância seja algo subjetivo, mas até certo ponto, né? E claro, que cada um de nós, cada um de vocês, vai julgar qual ponto é esse. Então, eu vou, nesse momento, interromper o compartilhamento.
na verdade, da tela, e estou aberto a perguntas que vocês queiram fazer, e também a observações e críticas e complementações e outros pontos de vista, que não seja nenhuma crítica, mas outros pontos de vista, porque é assim, eu acho que nós temos muitos estudantes ouvindo. Novamente, eu insisto que é só um ponto de vista subjetivo, esse meu, e, portanto, é bom que tenha outros pontos de vista também, né? Antônio, vocês estão me vendo também agora ou só me ouvem? Sim, sim, nós vemos você. Bom, antes de abrir para perguntas, ou opiniões, ou sugestões, ou seja lá o que for, vamos agradecer ao Jorge pelo seminário. Então, peço para vocês abrirem o microfone. Eu quero saber, e aí, para isso vocês podem se manifestar via o chat, né? Se alguém tem alguma pergunta, opinião, sugestão, e, enfim, está aberto para discussão. O Caio Macedo gostaria de falar. Caio, se possível, abra a sua câmera e, obviamente, o microfone para fazer a pergunta. Bom, obrigado, Jorge, pelo seminário, eu gostei bastante. Eu acho que deve ser bastante interessante também para os estudantes, como a gente falaste. Uma coisa que eu achei muito legal do seminário foi sempre ressaltar a questão do viés, né? Porque escolhas como essas em ciência sempre possuem um viés daquilo que você já fez no passado, né? E, assim, só para citar um pouco mais a discussão, eu gostaria de lembrar também que várias das coisas que no passado foram exóticas, foram, digamos, contra os conservadores, hoje em dia são paradigmas, né? A própria existência de buracos negros, a sua descoberta inicial, foi considerada uma coisa bastante exótica, né? Um objeto compacto, completamente escuro, que colapsaria indefinidamente por uma singularidade, era uma coisa exótica. E outra coisa que eu gostaria de falar, né, no seu seminário, tem alguns pontos que... Eu posso comentar sobre o buraco negro antes de você continuar, senão acho que eu vou perder Não, bem rápido. Eu acho que eu vou só falar em alguns pontos. É curioso ver as visões sobre as coisas, sabe? Em alguns pontos, você toca em coisas que aparentemente, na sua visão, são opostas, e na minha cabeça elas sempre se misturaram. Por exemplo, teorias efetivas de campo e objetos exóticos. Existem teorias efetivas de campo que contemplam objetos exóticos, e na minha cabeça uma coisa toca na outra de uma forma tal que tu poderias, inclusive, excluir esses possíveis objetos como observação, né? Então, é basicamente isso que eu tinha para colocar, e eu, claro, gostaria muito de te ouvir nessa opinião. Então, Caio, eu concordo com você que algumas coisas que eram consideradas exóticas no passado acabam sendo consideradas, deixam de ser exóticas no futuro, né? Primeira observação que eu tenho sobre isso é o seguinte: nada contra o Witten continuar insistindo em strings. Hoje em dia, depois de você ter 40 anos desse paradigma não ter funcionado, eu desestimulo fortemente os estudantes a irem para essa área, apesar de que o Witten, que é um cara genial, ao contrário de mim, continuar insistindo que ainda há muito por fazer. Então, os estudantes têm que considerar o seguinte: uma coisa é uma pessoa com uma carreira já bem estabelecida, ela se arriscar em coisas mais audaciosas no sentido mais arriscadas, que a probabilidade é menor, e muito diferente é o estudante ele ancorar a sua carreira em algo cuja probabilidade de dar certo é pequeno, visto que nos últimos 40 anos não deu nada. Com relação ao buraco negro, acho que a comparação com o buraco negro, acho que ela não é boa pelo seguinte: no caso de buracos negros, de fato era considerado exótico, e Einstein ele morreu sem acreditar em buracos negros, porque digamos, ao contrário do que se dizia, não havia uma predição de buracos negros dentro da teoria newtoniana, porque aquilo que Laplace e Mitchell chamavam de um buraco negro, que seria o precursor do buraco negro, quando a massa o sistema fosse compacto demais, se você se aproximasse do sistema o suficiente, você veria
o fóton saindo do sistema, enquanto que buracos negros não. Mas eu acho que é injusto, eu acho que não é uma boa analogia para os estudantes, né? Eu sei que você sabe o que eu vou falar, mas para os estudantes, pelo seguinte: a relatividade geral, ela já tinha muitos indícios positivos de que era uma teoria que tinha dado certo. Certo? Você já tinha lentes gravitacionais, a pressão imperial de Mercúrio, você tinha, enfim, você tinha vários na época, alguns pelo menos, pressão imperial de Mercúrio, você tinha a curvatura da luz, e você um pouco mais tarde também tinha atraso de relógios, redshift. Ok. Então, era uma teoria já de sucesso, sem falar que já previa tudo que é mecânica quântica. Então, aí é uma área que eu pessoalmente favoreço, porque como eu trabalho, eu pego uma teoria bem estabelecida, e dentro daquela teoria bem estabelecida, eu tento ver até onde ela vai sem fazer água. Eu não entendo isso como sendo algo exótico, porque, em última instância, você está ancorado numa teoria sólida. Se você consegue chegar a uma conclusão diferente do que a teoria está mostrando, bom, então você tem um breakthrough. Do contrário, você está comprovando a teoria. É muito diferente de você pegar uma teoria alternativa à relatividade geral, sem nenhuma confirmação em relatividade geral e nenhum insight de primeiros princípios, perguntar o que é um buraco negro dentro dessa teoria e depois começar a estudar um buraco negro dentro dessa teoria. Você sabe, probabilidades não se somam, elas se multiplicam. Então, a probabilidade de você ter uma coisa de baixa probabilidade, ainda ter esse objeto nessa coisa de baixa probabilidade, dar uma coisa que deixa uma marca, porque aqui a questão é, novamente, né, aonde que nós, brasileiros, podemos deixar uma marca, né? Eu não acho que você analisar, eu acho que é interessante como um problema, uma contribuição, esqueci o nome agora da palavra, incremental, uma contribuição incremental, e também, eu já passei por isso, eu já fiz isso, tá? Eu já fiz isso. Então, a questão aqui não é se trabalhos incrementais, a pessoa deve se arder no inferno, tá? A questão toda é o seguinte: qual é o grande projeto que eu acho que os estudantes devem se inserir para que ele possa se manter na academia número 1 e, eventualmente, deixar uma marca em ciência aqui no Brasil? Eu posso complementar? Claro, por favor. Assim, eu também penso nisso, né? E vários momentos eu acho que tu falaste, porque aparentemente me parece que tomar uma decisão dessa forma, enquanto estudante, eu acho que os estudantes podem ficar com a impressão que eles vão fazer aquilo o resto da vida deles. Percebe? O que eu estou querendo dizer, né? Cada vez mais eu acho que exigir do estudante uma formação um pouco mais aberta, de forma que ele tenha contatos com várias linhas de pesquisa durante a sua formação, eu acho que pode ser benéfico para esse estudante, para o futuro, enxergar problemas além daquilo que está sendo mostrado. Você fala assim do exemplo do... Eu posso citar o meu exemplo. Eu trabalhei com algo no meu doutoramento que eu só vim pegar de novo recentemente. Então, eu tentei fazer outras coisas de modo que eu tivesse um certo leque de opções e que eu pudesse entender melhor qual caminho eu gostaria de andar e tomar uma decisão um pouco mais, digamos, estruturada dentro do ambiente acadêmico que eu vivo, né? Então, assim, eu queria te perguntar qual é a sua opinião sobre a formação dos estudantes, se o nosso currículo das pós-graduações não precisa, de alguma forma, vislumbrar essas possibilidades, sabe? A gente está com um currículo que é eletromagnetismo, mecânica quântica, eletromagnetismo, na sua maioria, e se isso não deve ser mudado em algum momento? Olha, eu tenho pouco, assim, eu não tenho tanta experiência em graduação, não tenho nenhuma, na verdade, em graduação, né? Mais em pós. Mas a minha observação é assim, eu me lembro em que a minha conclusão final foi a seguinte: tentam ensinar a você um número enorme de problemas, de como resolver um número enorme de diferentes problemas. Esperando que, no futuro, a sua pesquisa seja uma combinação linear desses problemas. Então, eu acho que os currículos em educação, não só no Brasil, no mundo, quem sou eu para dizer algo assim? Mas é a minha impressão, vai? Hoje eu estou me permitindo dar opiniões, talvez não canônicas, vai? A minha opinião é o seguinte:
se expõe o estudante a uma quantidade enorme de material, mas o estudante vem com pés de barro nos conceitos. Eu sinto isso lá no IFT, quando o estudante vem aprender no primeiro ano lá do IFT. Olha, o IFT ele tem estudantes excelentes do ponto de vista de EUF, assim, entre os top estudantes, né? Quando você vai ver, o estudante acha que ele sabe relatividade especial realmente, e realmente não sabe. Culpa dele? Não. Eu, pelo menos, nunca tive um curso de relatividade especial na vida. Aliás, nunca tive um de relatividade geral também, porque na época o que valia a pena, na época, era só mecânica quântica. Né? Não sei se em Belém tem um curso de relatividade especial, mas na USP não tinha. Né? O professor falou para a gente estudar nas férias um livro tal. É isso, se quisesse aprender. Então, eu acho assim, se dá muita ênfase, eu acho que a boa educação seria dar uma base forte para os estudantes, mesmo que você não ensinasse a ele como fazer WKB em mecânica quântica. Porque isso ele vai aprender, isso é fácil de aprender sozinho. Mas dar uma base forte para os estudantes, isso é muito mais difícil. E eu acho que o professor está lá para isso, não é para reproduzir o livro, né? É para dar uma base forte. Então, eu sou muito crítico aos... Agora, lá no IFT, nós reformulamos os cursos básicos, e, digamos, eu estou muito feliz com isso, justamente para tentar ir um pouco mais nessa linha que eu estou tentando defender. Ainda longe do que eu gostaria, mas eu acho que é um bom caminho esse. Tá? Então, é uma modesta opinião sobre o que eu acho, como que eu acho que a educação deveria ser. Eu acho que a gente deveria saber mais do que é mais básico e deixar para o estudante depois calcular regras perturbativas. Né? Mas saber bem o que é um estado puro, um estado misto, um estado emaranhado e por que isso não é clássico, etc. Bom, então, obrigado, Caio, pela pergunta. O Luiz Carlos Bassalo quer fazer um comentário. Então, Luiz, eu peço para você abrir o microfone e, se possível, a câmera também. Então, obrigado, Antônio. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o Matsas, né? Assim, é sempre inspirador, né? Ouvir seus seminários, Matsas, assim, e essa sua luta pela qualidade, né? Que realmente eu acompanhei, para quem não sabe, né? Eu fui um dos primeiros alunos de doutorado do Matsas, lá no IFT, juntamente com o Daniel Vazella, que também estava por aí. Então, assim, eu tenho acompanhado, obviamente, né, também voluntariamente, né, quer dizer, essa campanha que o Matsas tem feito, muitas vezes até um pouco isolada, né, quer dizer, em prol da qualidade da física brasileira, em particular da gravitação brasileira. Eu acho que isso é muito importante, né, quer dizer, eu mesmo procuro me influenciar, né, quer dizer, sobre esse tipo de campanha, né, quer dizer, tentar transmitir isso para os estudantes. Então, muito obrigado pelo excelente seminário. O Matsas é sempre uma satisfação, uma alegria, um prazer muito grande de ouvir falar, e sobre essas coisas também, né, quer dizer, eu acho que essa mensagem é muito importante. Mas o meu comentário, assim, vai um pouco de... Esse elogio eu poderia fazer, obviamente, particularmente para ti, mas como eu fui orientador de doutorado do Caio, então, quer dizer, eu acho que talvez aqui me cabe uma função, né, talvez de elo, né, nessa discussão, que para mim é muito interessante. Nós estamos justamente hoje em que o governo lançou uma medida provisória em que permite a nomeação de reitores, mesmo sem consulta para as universidades federais. Então, quer dizer, é um momento, eu não queria dar essa conotação política, mas eu queria falar um pouco do cenário brasileiro, que talvez influencie eu estou como coordenador de pós-graduação há muito tempo, né? Então, assim, o que eu acho? Qual é a minha visão, né? O que dificulta um pouco essa busca pela qualidade, e assim, especialmente essa relação que eu gosto muito, que tu colocaste, né? Quer dizer, entre a sua capacidade e o desafio, o problema que você se coloca. Então, veja só, o que aconteceu na maioria das vezes com os doutores brasileiros, é que eles não demoram muito a conseguir um emprego. Entende? Quer dizer, veja, eu tive estudantes que no meio do meio do mestrado já conseguiram um emprego. A situação está mudando. Então, o que eu acho é o seguinte, veja só, ao mesmo tempo que há, tá certo, um ataque às universidades, né, por parte do governo e da sociedade, há também um movimento de autocrítica dentro das universidades.
que precisa ser destacada. Talvez esse seja o pior momento para fazer essa autocrítica, porque nós estamos sob ataque. Mas a gente não pode deixar de fazer essa autocrítica. Então, eu tenho já acompanhado algumas pessoas, né, quer dizer, no Brasil todo, tenho algumas colaborações internacionais. Então, esse paralelo entre o cenário nacional e o cenário internacional é fundamental. Entende? E, acima de tudo, quer dizer, quando o estudante entra, quando o doutor entra na universidade, quer dizer, eu fico muito tranquilo em falar isso, porque esse não é o caso do Caio. O Caio é um cara muito trabalhador, muito determinado, esforçado, e tem feito trabalhos muito bons, então não estou falando do Caio, certamente, né? E, felizmente, assim, meus estudantes têm ido nessa direção, né? Estudante. E assim, quer dizer, mas o que é cobrado de um doutor quando ele chega na universidade? E aí aproveito também para fazer um elogio a você, Antônio. Eu não te conheço muito bem, mas pelo que eu entendo, você foi recém-contratado na UF, certo? Agora, veja só, você, assim, o que você está fazendo? Veja só, você, um cara recém-contratado, com a sua energia, está congregando a comunidade de gravitação para discutir um momento de pandemia, em que a maior parte das pessoas está fechada no seu mundo, tá certo. Não sei, vou arriscar aí. Provavelmente você não tem filho pequeno e nada. Se tiver, você é um herói. Né? Mas, assim, claro, se está te sobrando tempo, você está fazendo uma maravilha com o seu tempo. Tá certo? Já que você está impedido de dar aula, como nós muitas vezes estamos, por várias razões. Mas a questão é a seguinte: o que se exige de um profissional? Entende? Eu não vou falar nem durante o doutorado, porque aí, assim, há um pouco a responsabilidade do orientador. Mas quando ele é contratado numa universidade, o que se exige dele? Entende? O que se exige? Quer dizer, para entende? Ele pode simplesmente não se dedicar à pesquisa, o salário dele é o mesmo se ele realmente faz jus ao título de doutor dele ou não faz. Então, quer dizer, eu acho que esse amadurecimento, talvez, entre o término do doutorado e você adquirir uma posição dentro da universidade, quer dizer, passando por aí por pós-docs, fazendo isso que o Caio falou, né, quer dizer, procurando alguns problemas, tentando dar voos, né, independentes, para se descobrir, né, para fazer uma relação com o seu passado, para planejar o seu futuro, é fundamental. Agora, assim, será que o cenário brasileiro ele prejudica um pouco isso? Porque você é recém-contratado, sem ter feito um pós-doc em outros grupos, experiência internacional, etc., aí você, de repente, se vê dentro da universidade, já orientando tese de doutorado, já orientando... Quer dizer, o que você vai fazer? Quer dizer, você vai... A tendência é continuar fazendo as mesmas coisas que você fez, por boas e más que sejam, quer dizer... Então, o que eu acho é o seguinte, eu acho que, certo, vai passar por uma reformulação curricular, como estava discutindo e tal, mas também, eu acho que vai passar, talvez, a gente vai ter que encontrar, talvez, no nosso nicho, uma maneira de se cobrar um pouco mais, entende? De se cobrar e sem ser algoz, entende? Eu estou cansado de ser visto na minha universidade, aí vocês desculpem o desabafo, como a pessoa que está cobrando dos outros isso ou aquilo, né? Quer dizer, porque é preciso produzir, não no sentido de é preciso número, mas é preciso fazer alguma coisa, é preciso mostrar que você está fazendo bom uso do dinheiro público através das suas atividades. E isso tem impacto diretamente na qualidade da sua pesquisa. Bom, eu tento a falar muito, por isso eu nem queria, né, fazer uma intervenção, mas eu acho que, Matias, eu gostaria de ouvir a tua opinião. Eu sei que tu não és de uma universidade federal e tal, não sei o quê, mas se também, assim, esse contexto em que o Brasil se coloca, quer dizer, que as pessoas, né, quer dizer, tudo bem, tu diz que o emprego não está tão fácil, mas vamos pensar no cenário europeu, cara. Aí é que não está fácil mesmo, entende? Então, aqui, muito pelo contrário, eu acho que é fácil... pode dizer, todos os meus estudantes de doutorado que terminaram já praticamente estão com emprego, entende? E eu acho que é a mesma coisa tu, entende? É o teu caso, e aqui, quer dizer, tudo bem, aí o cara fica lá 1 ano, 2 anos, já tem... Quer dizer, essa coisa de quem é você, quer dizer, você se descobrir, tudo bem, você terminou o seu doutorado, agora você vai mostrar quem você é, né, voando solto, né? Quer dizer, então, eu acho que isso tem uma influência sobre o nosso futuro, quer dizer, o que a gente faz entre terminar um doutorado e iniciar uma vida como professor e pesquisador dentro de uma universidade. Eu acho que esse intervalo acaba sendo muito importante em quem vamos ser enquanto comunidade científica no futuro. Eu acho que eu já falei demais. Obrigado. Obrigado, Matias, mais uma vez. Obrigado. Parabéns, Antônio. Obrigado. Eu só tenho um comentário rápido a fazer, que é o seguinte: eu concordo concordo com tudo que disse o Crispino. Agora, eu acho que, pensando nos estudantes novamente, é por isso que é um seminário dedicado aos estudantes, eu acho que
hoje já está mais difícil, pelo menos aqui no Sudeste, está bem mais difícil do que há 5 anos atrás. E daqui a 5 anos, a situação será muito mais difícil ainda, porque aqui no Sudeste nós tivemos aqui em São Paulo, não Sudeste, aqui em São Paulo, aliás, eu acho que no Brasil todo, teve essa abertura de várias universidades que empregaram muitas pessoas. Isso tende a desaparecer, eu acho que não vai, não as universidades, obviamente, mas tende a desaparecer essa abertura de oferta de vagas. E eu acho que mesmo as universidades já bem estabelecidas, eles vão exigir das pessoas que façam mais com menos. Agora, veja, nós estamos fazendo aqui um seminário com quantas pessoas tem? No momento, 73 pessoas, a custo quase zero. E as universidades vão começar a se perguntar se elas precisam gastar tanto, né? Então, eu acho que os estudantes devem entender o seguinte: se hoje está X, daqui a 5 anos estará mais difícil. Então, eles têm que escolher um projeto de pesquisa que eles possam defender daqui a 5 anos. Com relação à autocrítica que o Crispino comenta, eu acho que é muito importante isso. Eu acho que existe muita crítica no Brasil, eu acho que na comunidade científica também, e pouca autocrítica. Eu gostaria de ver mais autocrítica do que crítica, né? Claro que tem que criticar, realmente, ainda mais hoje em dia, né? Hoje em dia, eu estou hiperestressado, estou tomando remédio, simplesmente porque não dá para ver o noticiário, né? Mas isso aí tem a ver com a parte política e como que isso reflete sobre nós. Mas eu acho que é muito importante a autocrítica, né? De como podemos fazer mais com o mesmo. Só isso. Obrigado, Jorge. Tem 2 perguntas no chat. Uma do Souza Neto. Por favor, liga o seu microfone e o seu vídeo, se você puder, para fazer sua pergunta. Vocês estão me ouvindo e me vendo? Sim. Sim. Boa tarde a todos, né? Parabéns pela apresentação. E eu, assim, né? Eu sou estudante de mestrado e quando eu vejo essa apresentação, eu fico me perguntando, né, exatamente sobre isso, né? Como eu vou escolher uma área que me propicie, por exemplo, uma área de pesquisa posteriormente no meu doutorado, uma vaga de emprego quando eu terminar, ou uma vaga de pós-doutorado, tendo que pagar as disciplinas obrigatórias, tendo que cumprir minhas aulas extracurriculares, tenho que escolher minhas disciplinas optativas, isso tudo dentro de uma janela de 2 anos, e também sem saber o futuro, né? Tipo, será que quando eu terminar meu mestrado eu vou conseguir uma vaga de doutorado, né? Então, e pior, e por cima disso ainda fico me perguntando, com tudo isso, como eu construir um trabalho relevante para a minha área, né? Então, eu achei confortante no sentido que você falou sobre a ideia de capacidade de relevância, porque realmente eu venho pensando assim, então isso me deu uma ideia de que acho que eu estou pensando certo. Mas, por outro lado, né, como fazer isso, né? Como saber que eu estou escolhendo a área certa, né? Que eu terei, sei lá, um pouco de futuro, né? Ou sorte para frente, né? Eu não sei se eu consegui ser claro. Você conseguiu ser claro, Souza. Então, você não saberá, ninguém saberá. Então, a primeira resposta é essa. A segunda coisa que eu costumo dizer para os meus estudantes, e aliás eu ouvi algumas pessoas aqui, e acho que todas elas já ouviram esse discurso meu, que é o seguinte: a primeira coisa que, quando algum estudante vem me procurar, eu tenho um formulário, eu acabei com um formulário, e o primeiro formulário pergunta o seguinte: a área de física fundamental é a única maneira dentro de ciência que você acha que você consegue ser feliz? Porque se existir alguma outra área, matéria condensada, astronomia, ou matéria condensada mais do que astronomia, sistemas complexos, etc., então vá para essa área, porque a probabilidade de, dentro da nossa área de física fundamental, você conseguir emprego é menor. Então, deixando de lado todas as minúcias, eu quero dizer o seguinte: só deve ir para essa área aquelas pessoas que, justamente por não terem a resposta à pergunta que você fez, vão para essa área porque sentem que não conseguem ser felizes em nenhuma outra área. Aí, né, como é o caso de muitos de nós aqui presentes nessa reunião, se você acha que você não pode ser feliz com mais nada, bom, então você arrisca tudo e dá uma chance a si próprio de ser feliz.
certo? Posto isso, você tem que escolher em que vai trabalhar. Olha, se eu te contasse na minha época de doutorado, como que isso foi qual para trabalhar, está passando, né? Eu não sei de onde você é, os seus detalhes, etc., mas eu posso entender bem, né? Mas aí vem, assim, esse seminário, uma pequena contribuição para tentar jogar alguma luz nesse sentido, né? Outras pessoas terão outras contribuições, e aí você vai ter que tirar uma média de tudo isso e arriscar tudo. Porque, afinal de contas, se você está nisso, eu estou assumindo que você não consegue ser feliz em mais nada. Tudo bem? E também tem... É isso que eu posso dizer. Não, eu acho... obrigado, foi... ajuda, né? Esses depoimentos confortam a sua decisão, porque às vezes a gente se sente um pouco meio sozinho nessas indecisões, né? É. E assim, claro, eu acho que eu só sou feliz nisso, né? Às vezes, quando você consegue estar com um problema computacional e você consegue resolver, você parece que é a pessoa mais feliz do mundo, né? E assim, você não sabe onde eu sou, acho que dizendo, né, eu sou aqui de Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte, não sei se muitos conhecem, eu faço mestrado aqui na UERN, então sou da área de cosmologia e eu acho que é isso que eu quero para minha vida, senão eu acho que eu já estaria fazendo outro curso ou trabalhando, né, que ainda bem, vaga ainda tem pra gente, né, mas que não acho que só sou feliz fazendo isso mesmo, valeu. Boa sorte. Obrigado. O Mark fez uma pergunta. Mark, você quer fazer a pergunta por áudio, ligar o vídeo? Bom, não estou... Tá, o Mark, bom, eu vou ler a pergunta do Mark, então. Ele falou: Jorge falou várias vezes da relatividade matemática. Gostaria de saber quais questões interessantes, além da estabilidade de buracos negros, ele acha que estão abertas e seria bom abordar por essa área. Mark, sinceramente falando, a minha resposta mais sincera sobre quais são os problemas mais importantes na área de relatividade matemática é não sei. Certo? Por que eu coloquei relatividade matemática dentre o rol de áreas em que eu acho que nós poderíamos deixar uma marca? Porque eu vejo o seguinte: existem grandes universidades como Cambridge, Princeton, etc. Princeton eu não tenho tanta certeza. Cambridge com certeza. Com pessoas trabalhando nisso e sendo relatividade matemática o estudo de uma teoria bem estabelecida como relatividade geral, eu entendo que toda contribuição matemática que você der dentro de relatividade numérica, dentro de relatividade matemática, é uma contribuição que vai ficar. Não é uma especulação, é alguma coisa que vai ficar. Quão interessante será ela? Aí eu teria que saber muito mais sobre a área para dizer quais são os problemas específicos, que não é o meu caso. Tá bom? Então, infelizmente, eu não posso te ajudar muito sobre essa pergunta. Bom, tem mais uma pergunta da Valesca Medeiros, e em seguida vem um comentário que eu acho interessante, que é pedir para a pessoa que vai perguntar fazer uma breve apresentação, ou seja, dizer quem ela se ela é professora, se ela é estudante, para que fique, vamos dizer assim, todo mundo comece a se familiarizar com a comunidade. Então, Valesca, você pode abrir sua câmera e ligar o seu microfone para fazer a pergunta. Bom, vocês estão me ouvindo? Sim. Meu nome é Valesca, sou aluna de doutorado. Eu acho que eu te conheci na minha dissertação de mestrado, né, demais. Não sei se você lembra. Não lembro bem. Sim, eu acho que eu me lembro, sim. É que o seu vídeo está totalmente escuro, portanto eu não consigo te ver. Eu acho que se eu te visse, eu acho que eu conseguiria identificar melhor. Tudo bem. Está escuro. Você me fez umas perguntas no final da minha dissertação. Tá bom. Eu queria fazer duas perguntas. Você falou que a constante cosmológica tem 3 tipos de medidas diferentes. Eu queria saber de onde elas vêm. Desculpa, eu falei constante cosmológica, eu queria dizer constante de Hubble. Desculpa, constante de Hubble. Ok. As medidas de onde vem? Bom, radiação
Tá, uma vem da radiação cósmica de fundo. Quando você faz a decomposição da radiação cósmica de fundo, você consegue inferir algo sobre a constante de Hubble, porque, veja, a radiação cósmica de fundo acontece muito no passado, e dependendo da evolução do universo que é regrada que é influenciada pela constante de Hubble, você acaba tendo uma sinal, ou um dado, você tem uma informação sobre a constante cosmológica, sobre o que você vê, o que deveria ser. Desculpa, constante cosmológica não, constante de Hubble. Com relação, eu estou me referindo à constante de Hubble. A outra são análise de cefeidas. Essas estrelas de cefeidas, você conhece muito bem a magnitude. Medir velocidade com que os corpos se afastam é fácil, porque você usa redshift. O difícil é medir a distância, né? E com cefeidas, como as cefeidas elas têm, a partir você consegue inferir a magnitude, a luminosidade intrínseca dela, através da oscilação, do período de oscilação da estrela, você consegue, sabendo o que ela emite no local, intrínseco, e o que você observa, você consegue saber a distância. Então, você consegue ter, olhando para cefeidas distantes, você consegue ter essa relação entre cefeidas, né? Você consegue ter essa relação entre a distância e o redshift, e daí você infere a constante de Hubble. Você também tem supernovas, e agora, esses últimos dados, você usa gigantes vermelhas, que eles conseguem inferir a luminosidade intrínseca dessas gigantes vermelhas. E então, novamente, você tem uma outra vela, você consegue, com isso, determinar a distância, a velocidade com que elas se afastam é fácil, e você acaba inferindo algo sobre a constante de Hubble. Então, as gigantes vermelhas, cefeidas e radiação de fundo. E supernovas. Supernovas. Entendi. E outra pergunta é porque você fala sobre o efeito caso, naquele seu exemplo, e você fala que a gravitação semiclássica não explica. Essa gravitação semiclássica seria a inflação de Starobinsky, a R quadrado? Desculpa, novamente, a pergunta é, a gravitação semiclássica seria? Inflação de Starobinsky, R quadrado? Não. Eu acho que está misturando duas coisas. A teoria da gravitação semiclássica... Então, vamos lá. A teoria da gravitação semiclássica, ela diz o seguinte. Ela é uma teoria de baixas energias do que qualquer teoria de gravitação quântica deveria ser. Então, o que ela diz para você? Ela diz o seguinte, que quando você vai baixando e baixando a energia, em algum momento, o espaço-tempo é o primeiro que se torna clássico, que ele é visivelmente clássico. Então, vamos trabalhar em escalas de energia baixas, ou seja, abaixo da escala de Planck, em escalas de energia baixas, qualquer coisa abaixo da escala de Planck, que você pode olhar para o espaço-tempo como sendo clássico. Mas a escala de energia ainda é alta o suficiente para você ver excitações do vácuo dos demais campos. Então, você pode ver excitações do campo de elétrons, então você vê elétrons. Você vê excitações do campo eletromagnético, você vê fótons. Então, em gravitação semiclássica, você tem o quê? Você tem campos quânticos evoluindo num background clássico. Então, essa é a teoria. Tá? Então, isso é a teoria quântica de campos e espaços-tempos curtos. Tá, ok. Agora, você pode perguntar o seguinte, quando eu tenho uma estrutura quântica, como que ela influencia? Bom, então isso está dizendo o seguinte, né? Como que a curvatura do espaço-tempo influencia os campos? Mas agora você pode inverter a questão e perguntar o seguinte, como que os campos influenciam a curvatura do espaço-tempo? Para você poder responder essa pergunta, você tem que ter uma teoria. E essa teoria é a teoria de gravitação semiclássica, aquela que eu mostrei na transparência, que eu pus um xizinho. Só que, para que ela possa ser usada, o conteúdo de matéria e energia desse corpo, dessa estrutura quântica, ela tem que ter certas características, certas propriedades, satisfazer certos vínculos. E o fato é que, no efeito caso, ela não satisfaz esses vínculos. Então, eu não estou autorizado a usar a teoria para poder responder a pergunta de como que uma partícula cai num sistema de casa. A teoria de Starobinsky já é uma coisa um pouco diferente. Aí uma outra, ele estuda a inflação numa teoria com R2, se eu não me engano. Eu não estou tão familiar com isso, certo? Com R2. Então é uma coisa diferente, ok? Ok, entendi. Tá certo, é só essas minhas perguntas. Obrigado, Valesca.
Bom, eu agradeço a Valesca pela pergunta. Não há mais nenhuma pergunta no chat. Eu acho também que a gente já teve um tempo suficientemente longo de discussão. Quem quiser discutir mais com o professor Matsas, eu sugiro que escreva um e-mail. Agradeço muito a presença de todos, obrigado pela paciência, e como eu disse, é só uma opinião dentre as várias possíveis, mas eu acho que é bom que os estudantes sejam confrontados com esse tipo de preocupação. Bom, vamos agradecer ao professor Jorge mais uma vez pelo seminário. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Novamente no dia 25 para o seminário do professor Gabriel Menezes. Então, até lá, fiquem bem e até lá. Tchau, tchau.